Shalom Kulam, Shalom Tzedikin, paz e plenitude a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um shiur semanal sobre Ilhot HaTeshuvah, estudando Ilhot HaTeshuvah, o tratado do arrependimento. Neste tratado de Maimônides, presente no Mishnei Torah Sefer Hamadá Beit, Sefer Hamadá 2, a qual no final deste livro dessa coletânea, encontra-se um dos tratados mais importantes para Gerim, para pessoas que estão começando seus processos de conversões, o tratado da Teshuvah, o tratado do arrependimento. Neste tratado nós já vimos aqui nos últimos 4 capítulos relações como arrependimento, como reconciliação com o passado, como entendimento de caminhada, em que caminho estamos seguindo e outros aspectos de nossa espiritualidade judaica. Neste episódio de hoje, nós estaremos falando do capítulo 5 do Ilhot HaTeshuvah, que se encontra bem no meio do tratado com 11 capítulos, portanto, já aqui no 5º capítulo, bem no meio aí de nossos estudos, cujo ele possui exatamente, é um capítulo um pouco consideravelmente grande, não tão grande, mas também não tão pequeno quanto o da semana passada. 5 Mishnayot, porém Mishnayot bem extensas, então peço a compreensão de todos e a atenção de todos para que possamos estudar juntos. Trouxe aqui comigo também a Ética do Sinai, onde nele traremos algumas elucidações talmúdicas e do Pirkei Avot para podermos estudar juntos esta Mishnah, esse tratado do Mishnei Torah juntos. Bom, aqui no quinto capítulo nós iniciamos com a primeira Mishnah, portanto, que diz o seguinte: a todos os homens foi concedido livre-arbítrio. Quem quiser inclinar-se na direção do bem para ser justo, a escolha é sua. Quem quiser inclinar-se na direção do mal para ser malvado, a escolha é sua. É o que consta na Torá. Eis que o homem tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E o ser humano tornou-se singular no mundo, não existindo nenhuma outra espécie semelhante a ele, pois possuir a característica de poder por iniciativa própria, com o próprio conhecimento e pensamento, distinguir o bem do mal e fazer o que é bem desejar, o que o bem desejar, sem que ninguém o impeça de fazer o bem ou o mal. E por isso que foi preciso tirar o homem do jardim do Éden, pois ele passou a ter livre-arbítrio para evitar que ele estenda a sua mão e pegue da árvore da vida. Bom, nessa primeira Mishnah nós temos 2 aspectos bem interessantes. O primeiro deles nos lembra muito da Parashá da semana passada, Parashá de Re'eh. Para quem acompanhou nossas últimas Derashot de Shabbat, na Parashá de Re'eh, temos a frase Re'eh. A palavra, na verdade, Re'eh. Veja. Coloco diante de vocês, aí assim a frase, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham, pois, a vida. Aqui fala sobre livre-arbítrio, e a Parashá da semana passada fala exatamente sobre este livre-arbítrio. Re'eh, vejas, pois eu coloco diante de vocês dois caminhos, uma bifurcação consciencial, ou o bem ou o mal, ou a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Escolham, pois, a vida. Pois escolher o caminho da vida é escolher o caminho do meio. O caminho do meio nos leva para o caminho da vida. Mas eu acabei de falar uma bifurcação com 2 caminhos. Como assim temos o caminho do meio? Quando nós vemos os sábios dizendo: atentai-vos no caminho no quais andeis, para que não vás nem para a esquerda nem para a direita, como diz o Salmo 1. Eu não sei se é o Salmo 1 ou se é primeiro, se é Samuel, primeiro Yehoshua, mas enfim, para que não se desviais para nem a direita nem para a esquerda. Aqui vemos nessa Mishnah o mesmo conceito sobre livre-arbítrio. Valeu. Por livre-arbítrio. Agora sim. O livre-arbítrio é uma grande incógnita para o ser humano.
O livre-arbítrio, na real, não existe. O livre-arbítrio é apenas um estado de consciência onde achamos sermos realmente livres de nossas próprias decisões. Porém, temos que lembrar que nós temos dois aspectos do homem naturais, de acordo com o pensamento judaico, chamados o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, e o Yetzer Hatov, a inclinação para o bem. Essas duas inclinações são naturais para o homem. O grande desafio do livre-arbítrio, de acordo com o pensamento judaico, resumindo para minha avó entender, é conseguir equilibrar e dominar estas minhas inclinações, para que elas não se tornem apenas um caminho às cegas que me leva para lugar nenhum. Pois, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, quando Maimônides nos traz que o livre-arbítrio quer dizer inclinar-se na direção do bem para ser justo e a escolha sua de ser ou bem ou mal, ou bom ou malvado, ou vivo ou morto, morto como? Espiritualmente ou fisicamente. Depende de qual caminho você escolhe seguir. O que realmente interessa é que o caminho da maldição, ela leva para a morte certa, seja ela espiritual ou física ou ambas. Ou seja, aquela inclinação, quando não dominada, te leva para a morte. Como um soldado que caminha num fronte de batalha sem saber para onde ir, apenas sabendo que deve atirar, sem saber em quem ou para quê, apenas atira, caminhando em direção à morte certa ou incerta, apenas sabendo com uma única certeza em seu coração: eu posso morrer. E vou morrer, seja agora ou depois. Agora, quando o soldado vai à fronte de batalha, minimamente sabendo o que está fazendo, o que às vezes não está, as chances de morte diminuem. E a técnica do livre-arbítrio, na verdade, é um grande desafio, que nos desafia constantemente a observarmos nossas inclinações e a sabermos o que realmente estamos fazendo. Para que caminho estou seguindo? Para onde estou caminhando? Eu estou indo para a minha inclinação do bem e seguindo para a bênção e canalizando a força de bênção que emana daí? Ou estou indo para o caminho da morte, aonde a canalização e a vibração da maldição está vindo sobre mim? O livre-arbítrio é o direito de escolha, tanto de que caminho vai, para onde você quer chegar, mas também é o grande desafio de observarmos aonde eu estou andando, aonde eu estou no aqui e no agora de minha jornada espiritual. Ele diz aqui: o fruto do bem e do mal pode ser uma metáfora para o símbolo do livre-arbítrio, como o mito da caixa de Pandora da filosofia grega, que diz que dentro dessa caixa de Pandora existia tudo que o homem poderia criar. Resumindo, uma caixa que daria todo o conhecimento do mundo. Mas os homens dentro dessa caixa acabam descobrindo tudo que deveriam. Mas Pandora deixa escapar dessa caixa o fogo. E os homens descobrem o fogo. Só que esse fogo é usado para trabalhos, para transformação da matéria, para a fundição de objetos, mas também é o mesmo fogo utilizado para a morte, para a guerra, para a destruição. O mesmo fogo que constrói o tijolo é o fogo que dispara a pistola. O mesmo fogo que forja os utensílios médicos que salvam vidas é o mesmo fogo que forja a espada. O fogo que forja o bem, a cura, é o mesmo fogo que forja a morte, o mal, a destruição. Por isso o fogo é um dos símbolos mais interessantes de se estudar. Os símbolos, os 4 elementos principais da natureza têm os mesmos efeitos. A terra serve para criar vida, para gerar vida, para gerar alimento, canalização de prana, mas ela também
pode se secar, destruir, matar, tremer. O mesmo ar que traz oxigênio para que possamos respirar, que faz com que o pólen das flores voe pelo ar, é o mesmo ar que, ao soprar com muita força em sua ira, destrói cidades e países inteiros. O mesmo ar que leva o pólen da flor é o ar que leva a radiação, que leva a destruição, que leva as doenças e que pode destruir nações inteiras. A mesma água que traz a vida, a bênção, o fruto, o alimento da terra, é a mesma água que, quando descontrolada e irada em sua ira divina, destrói civilizações, destrói cidades. O mesmo fogo que forja os instrumentos médicos que salvam a vida sua, minha e de todos os seres humanos da terra. O mesmo fogo que aquece a sua comida. O mesmo fogo presente no sol que emana as vitaminas necessárias para que as plantas possam existir em sua fotossíntese. É o mesmo fogo que pode destruir e dizimar toda uma civilização. É o mesmo fogo que habitava no altar do sacrifício. É o fogo que fez o Beit HaMikdash queimar. O mesmo fogo que emanou dos incensos, que acendeu dos incensos e aqueceu nossas orações, foi o mesmo fogo que consumiu a Nadav e a Avihu por seu próprio ego. E o fogo tem um símbolo interessante, pois ele também está ligado ao ego humano. O fogo é ardente e descontrolado. Quando controlado, se transforma em estável e em algo equilibrado, com uma intenção devida, não o apagando, pois o apagar é a morte. Porém, controlado, equilibrado, traz a vida. Agora, quando desequilibrado, que pode ser desequilibrado com muita facilidade, ele se transforma assassino do seu próprio criador. É como um Frankenstein que, ao ser criado, persegue seu criador. O monstro de Frankenstein perseguiu o Dr. Richard Frankenstein no livro, que foi o seu criador. Ele irou-se de seu criador, pois seu criador não queria que ele fosse um ser, queria que ele fosse apenas um experimento. E quando Frankenstein cai sobre si e percebe-se de que ele era apenas um objeto de estudo, mas ele queria ser um ser como qualquer outro, ele queria amar como qualquer outro, queria se divertir e sentir como qualquer outro, ele se vira contra seu criador e foge. E aí há toda a história que vocês já conhecem. Então o livre-arbítrio não é exatamente a escolha de fazer o que bem entender, mas sobre entender que tudo que eu faço gera uma consequência. E que seja um ou outro, em ambos as realidades, elas existem. E a consequência também. Deus já criou todas as realidades possíveis. Basta do homem apenas escolher qual delas ele quer transformar em viva em nossa realidade. Qual delas ele quer canalizar para a sua existência. O livre-arbítrio não é sobre escolher o bem ou o mal exatamente. É sobre entender as suas inclinações e sobre saber dominá-las. Pois, caiamos entre nós, ninguém vai à guerra levando flores. A guerra é necessária para a defesa, porém, quando gerada por motivos chulos, quando gerada por motivos aparentemente egocêntricos, ela mata vidas inocentes, como toda guerra mata, porém por prol de seu próprio ego. Por isso, os soldados das defesas de Israel têm um lema: sempre defender, jamais atacar. E quando ataca é para a defesa. Nunca ataca primeiro. Ele sempre ataca por defesa. Então a guerra é necessária. E ela tem o seu tikkun no mundo. Ela tem o seu propósito no mundo. Ela tem o propósito de fazer retificação da humanidade em seus aspectos mais frios e cruéis.
Falava com alguém esta semana que me fez uma pergunta bem interessante e que até é um pouco frequente. Onde Deus estava no Holocausto? Se Deus é tão bom, por que Ele permite que as mazelas do mundo aconteçam? E eu respondi, mas Deus também está nisso. Deus também estava no Holocausto. De alguma maneira, Ele estava lá se auto-retificando dentro de cada ser humano que morreu ou fugiu, sobreviveu ou atacou na guerra, na Segunda Guerra Mundial. O Yom HaShoah, a grande tragédia, teve um propósito. Foi criada pelo egocentrismo avassalador e cruel de um ser infame cujo nome não deveria nem ser citado e lembrado, mas deve se lembrar para jamais esquecer e para que jamais se aconteça novamente. Por isso, é um dos únicos eventos históricos que tem os seus próprios museus. O Museu do Holocausto. Em cada parte do mundo há um museu que lembra essa história e diz, para lembrar e jamais se esquecer do que aconteceu naquele ano, naqueles anos. E o quanto o ego humano, a sede de poder infame, é capaz de destruir um povo inteiro pelo simples ódio humano e alheio. Da mesma maneira, Deus estava lá, em algum lugar, sendo retificado, talvez esperando ser procurado, talvez retificando a si mesmo através das atitudes do homem, já que está escrito: façamos o homem nossa imagem e a nossa semelhança. Deus também está em mim, e Deus está tendo a experiência Davi que ele tem através de mim. Deus tem experiência você através da sua própria história. E talvez todas as suas trajetórias, sejam as boas ou as ruins de sua história, fizeram parte de uma retificação já programada, antes mesmo de você nascer. Seja ela ancestral ou presente. O que importa é que você não estaria aqui agora me assistindo se não tivesse tido a história que teve. Grande, provavelmente. Se você tivesse feito alguma atitude diferente, a sua realidade seria outra. E grande, provavelmente, você não estaria me assistindo agora. Pois, como já dissemos aqui nessa Bimá, o presente, o passado e o futuro são interligados por uma linha cósmica que os liga internamente e os faz, em sua essência, serem o motivo e a causa pelo caminho onde seguimos. Então tudo está certo, nada está errado. Nada está errado. Você só está me assistindo agora. Eu só estou lhe ensinando agora porque tive uma história pregressa, assim como você só está me assistindo agora porque teve uma história pregressa. E bem provavelmente, se eu tivesse feito alguma atitude diferente do que fiz, seja qual ela for, se eu tivesse feito alguma atitude diferente na minha história, eu provavelmente não estaria aqui agora. Ou estaria fazendo outra coisa completamente diferente. Então tudo tem um propósito. E o livre-arbítrio é esse teste. Olhar para nossas inclinações, aprender a dominá-las e julgar qual é o caminho correto, para que eu não vá nem para a direita e nem para a esquerda, e me permaneça no caminho do meio, sempre, estático e em pé. Ani Omed, Ani Omed. Eu estou em pé. Eu estou em pé. Assim como na paraxá anterior, Ekev, paraxá anterior de Re'e, que diz: vós que estáis em pé, Ekev, estáis todos vivos hoje. Você está vivo, e é o que importa. Você está vivo. Na segunda Mishnah, só terminando o assunto. Mas precisamos de um norte, de um mapa, para podermos seguir pelo caminho do livre-arbítrio. Qual é este mapa?
aquela que é a árvore da vida para os que nela se apegam. E os que nela se apoiam são bem-aventurados. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são de paz. Pois faça-nos voltar eterno a ti, e voltaremos. Renova os nossos dias como nos tempos antigos. O mapa de nossa vida está bem aqui em sua frente. O mapa para a sua vida. O código que lhe indica o verdadeiro caminho. O Waze de sua consciência espiritual. O Google Maps que te leva até Hashem. Até a sua plenitude consciencial. Até o nirvana de cada um de nós está aqui. E aqui. Entre cada molécula, partícula, átomo, elétron, próton, nêutron da realidade, está escrito a informação da existência. E neles, para aqueles que conseguem sentir e observar, conseguem perceber que nada é por acaso e que cada escolha minha tem um propósito divino de retificação de minha alma. Na segunda Mishnah diz: não deixe passar à tua mente a ideia de alguns tolos entre os gentios, e a maioria dos judeus iletrados acreditam que Deus decreta no momento da criação da pessoa que já será justa ou será malvada. Isso não procede. Cada indivíduo tem a capacidade de ser justo, como o nosso mestre Moshe, ou malvado como Yerovam, sábio ou ignorante, misericordioso ou cruel, mesquinho ou generoso, ou de adquirir quaisquer outros traços de caráter. Não há ninguém que o obrigue, ou sentencie, ou o conduza para qualquer dos dois caminhos. Ao contrário, ele, por sua própria iniciativa e decisão, tende para a direção que escolher. É o que diz Irmiarro: da boca do Altíssimo não sai nem bem nem mal. O Criador não decreta que alguém seja bom ou seja mal. Sendo assim, quem traz o mal para si é o próprio pecador. Portanto, é apropriado que a pessoa chore e se lamente pelos pecados cometidos e por tudo o que ela causou para a sua alma, as consequências funestas que trouxe sobre si. Isto é depreendido do versículo seguinte: do que o homem vivente se atormenta, um homem de seus pecados. O profeta prossegue explicando: como temos ao nosso alcance o livre-arbítrio e como cometemos todos esses erros devido às nossas próprias decisões, é apropriado que nós nos arrependamos e abandonemos as nossas iniquidades, pois esta escolha encontra-se agora em nossas mãos. Isto é depreendido do versículo seguinte: busquemos e examinemos os nossos caminhos e retornemos para Deus. Aí eu volto a lhe perguntar: onde estava Deus no Holocausto? Onde estava Deus na Inquisição? Onde estava Deus na destruição do Beit HaMikdash? Onde estava Deus no exílio babilônico? Ele estava lá, conosco. O que o texto quer dizer é, em outras palavras, Deus só será bom ou mal se você escolher caminho do bem ou caminho do mal. Se você escolher a vida, terá o Deus da vida. Se escolher a morte, terá o Deus da morte. É o mesmo Deus, porém em manifestações diferentes. Então você prefere ser apenas aquele pecador vago em conhecimento, vago em espiritualidade, que apenas caminha sobre sua vida um dia após o outro sem entender seus significados, sem meditar em suas palavras, e continuar com essa síndrome de pecador, que olha para o céu apenas pedindo a cura, pedindo resolução, pedindo retificação, mas nunca para observar as suas próprias atitudes, e fica com essa de que Deus é ruim, de que Deus não olha para si, de que Deus não lhe responde. Talvez Deus esteja te respondendo, você só não está abrindo o WhatsApp para olhar.
Talvez Deus já te respondeu, você só não quer aceitar a resposta dele. E aí você finge que ele não falou nada. Talvez Deus só não quer te responder porque ele viu que você não vai ouvir. Porque você está tão preocupado em falar, em observar, em deixar o seu próprio ego dizer por si, que talvez Deus está só esperando você calar a boca para poder deixar ele falar. Ou talvez Deus só simplesmente falou tanto e você ficou tanto tempo sem ouvi-lo que ele simplesmente silenciou. Talvez ele falou tanto e você não observou que ele simplesmente deixou você ter a sua própria escolha de não ouvi-lo. E você não escolhe não ouvi-lo, por sua vez você também escolhe não ser ouvido. Quem escolhe não ouvir, escolhe não ser ouvido. Quem escolhe não amar, escolhe não ser amado. Quem escolhe a maldição, escolhe a automaldição. Quem escolhe amaldiçoar, escolhe a autodestruição. Quem escolhe o ódio, escolhe a autoaniquilação. Quem escolhe a bênção, escolhe a própria bencificação. Quem escolhe a retificação, a cura, escolhe a própria cura. Então, qual Deus você segue? O Deus do seu próprio ego? A sua estátua de Baal interna, a qual você chama de ego? Ou você serve o Deus da vida? O Deus que se comunica com você através das bênçãos? O Deus que lhe mima a todo instante? Porque mesmo que ele tivesse nos tirado do Egito, mas não tivesse abrido o mar, Daieno, seria o bastante. Aberto o mar, no caso. Mesmo se ele tivesse nos tirado do Egito, aberto o mar vermelho, mas não tivesse nos dado, não tivesse levado ao Sinai, Daieno, seria o bastante. Mas mesmo se tivesse nos tirado do Egito, nos levado ao mar vermelho, nos levado até o Sinai, mas não tivesse nos dado sua santa Torá, Daieno seria o bastante. Mas não. Deus deu as pragas do Egito, libertou os israelitas do Egito, os levou ao Mar Vermelho, abriu o Mar Vermelho, os levou ao deserto do Sinai, lhes deu a Torá, porque Deus é o Deus que mima seu próprio povo, pois é o povo que ele o ama. E o povo que o ama, com todo o seu coração, com todas as suas posses, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todas as suas posses. A nossa principal oração nos diz: Ve'ahavitá, et Adonai Elohecha, bechol levavecha, uvechol nafshecha, uvechol meodecha. E amarás o eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas posses. E ensinarás diligentemente a seus filhos e falarás a respeito das mesmas. Quando estiveres sentado em sua casa e dentro para o teu caminho, quando te deitares, quando te levantares, eu estarei lá com vocês, porque eu sou o eterno vosso Deus. O Shema Israel não é apenas uma confirmação, um assumir de que Deus é um, mas é também assumir para si mesmo de que eu também, em meu código-fonte da minha genética humana, esconde-se o código de DNA divino, a essência sagrada do homem, em sua própria existência. E eu também sou a experiência divina no mundo. E eu me amo. Não há como amar a Deus se eu não me amo. Como eu posso amar alguém que não vejo, se não consigo amar aquele que vejo através do espelho? Como eu posso confiar no motorista do ônibus, no piloto do avião, se eu não confio nem mesmo? Como é que eu posso confiar no motorista do ônibus? Como é que eu posso confiar no piloto do avião e não conseguir confiar naquele que é dono de minha própria vida, a qual eu conheço intimamente e a qual me conhece desde o dia em que eu nasci, desde o dia antes de eu nascer, desde o ventre de tua mãe eu lhe conheço? Como é capaz? Como fazer? Na Mishnah terceira nos diz: este conceito é o princípio fundamental e é o pilar sobre o qual se apoiam a Torá e as mitzvot. Conforme está dito: vê que coloquei diante de ti hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Escolham, pois, a vida. E está dito: vê que coloquei diante de vós hoje a bênção e a maldição.
E eu implico que a escolha está em vossas mãos. Isso significa que qualquer coisa boa ou má que estiver ao alcance do ser humano e eu lhe desejar fazer, ele poderá fazer. E é por isso que está dito: quem dera que os corações deles permaneçam assim para sempre. Pode-se inferir disto que o Criador não obriga ou decreta que a pessoa faça bem ou mal. Pelo contrário, tudo é deixado ao livre-arbítrio delas. O que esse texto tem a nos dizer? Vamos ler o comentário rabínico? A cada indivíduo é responsável por seus atos, mas se Deus ama o homem e quer o seu bem, por que não outorgou-lhe apenas o caminho do bem? Se Deus é tão bom, por que ele precisa fazer o mal? Se Deus prefere que escolhamos o bem, por que ele criou o mal? Se nós devemos amar o Deus do bem, porque ele também é o Deus da guerra. E esta é a pergunta que o rabino faz. A cada indivíduo é responsável por seus atos. Mas se Deus ama o homem e quer o seu bem, por que não outorgou-lhe apenas o caminho do bem? Porque ofereceu ao homem a possibilidade de pecar? Não teria sido melhor tê-lo criado só com a tendência de fazer o bem? A resposta pode ser sintetizada assim. Bava Mitzvah 38a do Talmud declara que a pessoa prefere um pecado próprio a 9 bocados de outrem. As nossas tendências naturais valorizam o resultado de nosso trabalho e consideram os presentes que nos são dados sem qualquer esforço de nossa parte como pão da vergonha. Este mesmo princípio é aplicável também a nossas realizações espirituais. Se fôssemos capazes de atingir altitudes espirituais sem esforço, nós não as valorizaríamos. É por isso que em sua generosidade, Deus criou um desafio para nós. Nesse contexto, podemos entender o significado profundo do comentário dos sábios em Bereshit Rabbah 9:5. O respeito de Bereshit 1:31, a respeito de Bereshit 1:31, e Deus viu tudo aquilo que fez e viu que era bom. Que muito se refere à má inclinação. No fim das contas, é a luta pela subjugação. É a transformação de nossa má inclinação que nos conduz ao mais elevado bem. Mas como podes, Deus, correr risco que a sua criação mais querida, que é o homem, possa acabar optando pelo mal? Em sua vontade de permitir ao homem que escolha, vemos que Deus deposita uma grande confiança no homem. Ele está disposto a nos conceder essa escolha para confiar que optaremos pelo bem. Ele sabe que temporariamente podemos até sucumbir aos nossos instintos naturais e fazer uma ou outra escolha errada, mas sabe que no fim das contas nós voltaremos para Ele, em verdade e em techuvá. Deus deixa que aconteça as coisas na tua vida. Ele deixa, porque Ele sabe que no final você vai voltar para Ele. Ele sabe que a tua vida é como um ímã, como um elástico. E quanto mais você puxa e tenta se afastar dele, tenta dizer que você é seu próprio rei, uma hora ele estoura e você vai lá para ele com toda a velocidade. E o quanto mais você se afasta, mais força de núquiva você puxa para retornar a ele. Mas maior também é o julgamento, chamado efeito chicote. Quanto maior a força imposta, maior é a força responsiva. Quanto maior a força imposta, maior a força responsiva. Quanto maior a força tensionada, maior a força responsiva.
física básica. Quanto mais eu puxo o elástico, mais forte ele voltará, mais rápido ele estalará. Quanto mais alto eu chacoalhar o chicote, mais força e velocidade ele gerará. É a mesma coisa. O quanto mais eu tento me afastar do divino, mais perto dele eu chego. Pois eu vou para cima, eu vou para baixo e você está lá. Sabe aquele velho trocadilho da sombra? Deus é a tua sombra. Vou a cavernas e lhe encontro lá. Vou ao topo da montanha, ao fundo dos oceanos, ao grão mais ínfimo da areia, e eu lhe encontro lá. Vou à escuridão do abismo, à luz do deserto, e você está lá. Quem? A sombra. Quem? Eu. Eu quem? Deus. Não tem como fugir dele, porque Deus é tua sombra. Qualquer lugar que você for, ele está lá. E qualquer lugar que você tenta fugir, ele está lá. E isso temos o exemplo de Jonas, Yoná, que fez algo parecido. Que tentou fugir da presença divina de sua Shekhinah, fugindo da sua missão em Nínive, indo para outro lugar. Não lembro agora o nome do lugar. Estava na minha mente agora o nome que ele fugiu, mas eu não lembro mais. Enfim. Pegou outro barco. Não achou. No meio do caminho, uma tempestade consome o barco. O oceano com o barco estava navegando. E o barco estava prestes a afundar, a se virar. E os navegantes daquele navio começam a orar para seus deuses. Até que Jonas acorda, ele é acordado, na verdade. Fala, você não vai rezar para o teu Deus? O barco está afundando. E ele fala, me jogue no mar, porque a culpa desta tempestade é minha. Eu tentei fugir de Deus. Pode me jogar no mar. Eles se olham e falam, tá bom, vamos te jogar no mar. Eles jogam no mar. E Jonas é engolido pelo peixe. E a tempestade acaba. E dentro do peixe, Jonas descobre que ele não tem como fugir de Deus, pois até no interior do intestino, dos estômagos, do corpo do peixe, Deus estava com ele, falava com ele, o mesmo Deus que o livrou e fez o peixe o cuspir, e ele no meio da praia tenta construir uma cabana, e em cima de sua cabana nasce uma boboreira, e ele fica deslumbrado pela boboreira, e a boboreira então morre, e ele reclama para Deus, você matou minha boboreira, e Deus fala, você está com dó de uma planta que não foi você que criou, que não foi você que plantou, que não foi você que regou, e não foi você quem a matou, e você está com dó dela, mas não está com dó de Nínive, que é um povo que não sabe decifrar da mão direita da esquerda, discernir a mão direita da esquerda. Você não estava me ouvindo, você estava ouvindo teu próprio ego. Para. Não é sobre isso. Não tem como fugir de Deus, porque onde eu vou, Ele está lá. Eu olho no espelho, Ele está lá. Eu vou ao cemitério, Ele está lá. Eu vou a uma festa, Ele está lá. Eu vou para a rua, Ele está lá. Eu vou dormir, Ele está lá. Eu vou acordar, Ele vai estar lá. Por isso eu digo, dou graças perante Ti, ó Deus vivo e existente, que concedes a vida à minha alma, e devolveis a minha alma com plenitude, pois grande é a Tua fé em nós. Como Deus pode ter fé em mim? Porque Deus confia em mim a cada dia. Eu posso estar num caminho diferente do dele. Eu posso estar em dissonância cognitiva com a consciência dele. Mas ele me ama de todas as formas. E busca, e clama, filho, volta para casa. Filho, volta para casa. Filho, volta para casa. Até quando eu volto. E eu descubro que eu nunca saí de lá. Eu estava tentando fugir da minha própria casa, usando o caminho que eu sempre uso para ir para a escola. Eu tava tentando fugir da minha própria casa usando o caminho de volta. Até que eu dou tantas voltas que eu falo, eu acabei de sair daqui. Pois é. Porque você nunca saiu. E na quarta Mishnah nos diz,
Se Deus decretasse a retidão ou a perversidade do indivíduo, ou se houvesse uma tendência nata de que se fizesse a pessoa seguir qualquer direção de comportamento, maneira de pensar, atribuídos ou ações, como imaginado por muitos dos tolos que creem na astrologia, como poderia ele nos ter preceituado através das palavras dos profetas: faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, não sigam a vossa maldade? Se tudo estivesse predestinado desde o nascimento, ou se a própria natureza nos levasse na direção de um comportamento impossível de ser evitado, qual seria, então, o papel de toda a Torá? Conforme qual julgamento ou senso de justiça será administrado castigo aos perversos e recompensa aos justos? O justo do universo abriria mão da justiça? Não se admire e questione como alguém pode fazer o que bem entende e ser responsável pelos próprios atos. É possível que algo aconteça neste mundo sem permissão ou desejo do Criador. Está dito: o que Deus quis, Ele faz. Ele fez nos céus e na terra, e ainda viu que era bom. Saiba que tudo é feito segundo a vossa vontade, e mesmo assim nós somos responsáveis por nossos atos. Qual é a solução desta aparente contradição? Assim como o Criador desejou ou que os elementos do fogo e do vento subissem e os da água e da terra descessem, que as esferas celestes orbitassem, movimentando-se em círculos em todas as demais criações do mundo, seguissem na natureza que ele quis que tivessem, assim também ele desejou que o homem tivesse livre-arbítrio e fosse responsável por seus atos, sem que nada o obrigasse ou coagisse, e que por iniciativa própria, que o conhecimento que Deus lhe facultou, lhe deu, fizesse aquilo o homem que pode fazer. É por isso que Deus julga o homem de acordo com os seus atos. Se faz o bem, ele é tratado com bondade. Se faz o mal, ele é tratado com maldade e severidade. Isto é depreendido das declarações dos profetas. Esse tem sido o ato de vossa mão. Eles também escolheram os seus próprios caminhos. Também Shilomo depreendeu isso ao dizer: jovem homem, rejubile-se em sua juventude. Mas saiba que Deus te submeterá ao julgamento por tudo isso. Saiba que vos possui liberdade de ação, mas que no futuro precisará prestar contas aos seus atos. Lembre-se, você pode fazer o que você quiser, mas saiba que existe um tribunal celeste que lhe julgará no dia da salvação final. Como diz nas nossas orações, o dia da salvação final refere-se ao dia da nossa morte de cada um de nós. E os nossos sábios dizem que quando morremos, vamos a um lugar onde seremos julgados, os nossos méritos serão colocados na balança. E é isso que estamos sendo regidos no mês de Elu, o mês da balança celestial, onde nossos atos que fizemos neste ano são colocados à prova e testados, e equilibrados, e contados, calculados, para ver se os méritos são mais pesados do que as transgressões. Alguém pode questionar se o santo bendito a ele sabe de antemão tudo o que iria acontecer. Ele sabe ou não sabe se a pessoa será justa ou ímpia. Se Deus sabe que ela será justa, é impossível que ela não seja justa. Mas ela pode ainda assim ser ímpia. Então o seu conhecimento será incompleto. Saiba que a solução desta questão é mais comprida do que a terra e mais larga do que o mar. Muitos princípios grandiosos e fundamentais e muitos conceitos elevados baseiam-se nela. No entanto, o que enunciarei a seguir deverá ser dominado e compreendido, pois servirá de base para a compreensão desse tema. Conforme explicado no segundo capítulo de Ilhot Lesodei HaTorá, que é um dos tratados anteriores, a sabedoria do santo bendito seja ele não consiste de um conhecimento que lhe seja externo, como o saber do ser humano, cujo conhecimento e essência consistem de duas diferentes entidades. Muito pelo contrário, ele
Ele, que seu nome seja louvado, e o seu conhecimento são um. O conhecimento humano não tem como compreender esse conceito na íntegra, assim como está além do potencial do homem compreender e conceber a natureza essencial do Criador. Conforme consta, nenhum homem poderá me ver e sobreviver. Assim também está além do potencial do homem compreender e conceber a sabedoria do Criador. É o que consta nas palavras do profeta: pois os meus pensamentos não são como os vossos, nem os vossos caminhos como os meus. Assim diz Hashem. Assim sendo, não temos o potencial de saber como o santo, bendito seja ele, conhece todas as criações e os atos delas. No entanto, saibamos, sem dúvida, que as ações do homem dependem dele mesmo, e que o santo, bendito seja ele, não o induz, nem o obriga a fazer qualquer coisa. Você sabe disso não só pela tradição de fé, mas também pelo meio das provas claras e palavras de sapiência. Consequentemente, os profetas ensinam que a pessoa é julgada por seus atos, de acordo com os seus atos, sejam eles bons ou maus. Esse é um princípio fundamental sobre o qual se apoiam todas as palavras do profeta. Que possamos, este mês de Elul, terminar nossa Teshuvá e assim sabermos decifrar o segredo do desafio do que realmente é o nosso próprio livre-arbítrio. Entender e aprender a controlar e a dominar as nossas Yetzer Hatov, Yetzer Hatovim e Yetzer Haraim, nossas inclinações para o bem e as inclinações para o mal. Assim aprendendo a dominar nossos próprios instintos e índoles. E assim aprendemos a sermos quem somos. E aí entendemos quem somos com pureza e kavaná. É isso, ficando por aqui. Agradeço você pela sua colaboração e pela sua companhia de ter estudado juntamente conosco. De ter estudado juntamente conosco o 5º capítulo de Ilhot Teshuvah, o tratado do arrependimento de Maimônides, do Mishneh Torah, Sefer Amad Beit. E espero você na semana que vem, na próxima terça-feira, a partir das 8 horas da noite, com o nosso Estudando Ilhot Teshuvah, capítulo 6. Eu vou ficando por aqui, agradeço você e convido você a fazer a sua colaboração. Não deixe de ajudar o nosso trabalho, pois a sua colaboração ajuda a manter viva e existente a nossa missão no mundo, a poder sempre trazer este calor que emana das letras pretas e brancas da Torá a todos aqueles que dela querem se achegar. É através da sua contribuição que podemos manter o nosso trabalho, nossa sinagoga aberta, viva, firme e existente para todas as próximas gerações. Através do QR Code presente no canto inferior esquerdo da sua tela ou dos dados bancários presentes na descrição do vídeo. Também assim, através do QR Code que deixaremos ao final dessa transmissão. É isso, nós nos ficamos por aqui. Shalom Lekulan. Paz e plenitude a todos. Eu convido você também a se inscrever neste canal. Faça parte de nossa comunidade e se inscreva no nosso canal através do botão vermelhinho ou branco, dependendo se está no celular, aí embaixo desse vídeo. Clica lá. Está escrito inscreva-se. É bem rapidinho. Clica lá. Clica no sininho do lado para poder receber todas as nossas notificações. Clica no like. Ajuda a gente bastante o seu like. Ajuda ao YouTube a entender que esse vídeo é relevante e a mandar esse vídeo para mais pessoas. É o sistema do YouTube, não temos muito o que fazer, mas deixa o seu like, vai ajudar bastante. Compartilhe com seus amigos, a todos aqueles que querem e que você acha que poderiam estar ouvindo essa palavra também. Envia para eles, para o seu grupo de judaísmo lá, seus amigos, para que eles possam assistir também. Nos siga nas redes sociais, @sinagogatzchaim_, tanto no Instagram quanto no TikTok, onde todos os dias postamos 3 a 4 cortes diários de nossas últimas derashot, dos melhores momentos do Rav Ezra e de nossos Moraim. Também não deixe de nos seguir no Spotify, Etzchaim Podcast no Spotify, onde você poderá ter acesso a todos os programas de podcast que nesta próxima semana estarão voltando ativa com todo vapor. É isso, nós vamos ficando por aqui. Agora sim, Shalom Lekulan, paz e plenitude a todos e até a próxima.